Você acha que a leitura tem um grande poder de transformação? A leitura é capaz de transformar a realidade dos indivíduos e de trazer benefícios para o cidadão? Esse tema caiu no Enem em 2006. O poder de transformação da leitura. Se você pretende escrever essa redação, aqui no canal eu vou te dar argumentos, repertórios, possível tese e, lógico, propostas de intervenção. Fica ligado. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje, você já sabe, para falar sobre o tema O Poder de Transformação da Leitura, que apareceu no Enem no ano de 2006. É muito interessante que vocês façam temas anteriores do Enem, até para que vocês percebam o que pode de fato cair na prova de redação dos outros anos, que você conheça o perfil da prova de redação do Enem. Para esse tema especificamente, seria muito interessante que, como tese, você colocasse que, de fato, a leitura tem um grande poder de transformação, o que seria uma grande realidade e que poderia aparecer para você ao longo da argumentação. Sugiro para esse tema que você coloque um parágrafo mostrando o lado positivo e as possíveis transformações desse processo de leitura e um outro parágrafo mostrando quais são os desafios que ainda existem relacionados a esse processo. É muito interessante para o seu parágrafo de aspectos positivos que você tem algumas opções de argumentos. Então anota aí a nossa primeira opção. Primeiro, possível argumento para esse tema seria a ideia de que a leitura auxilia muito no aumento do vocabulário. Você sabe que quanto mais a gente lê, mais palavras novas a gente vai conhecer. Como consequência desse processo, vai ser muito comum que os indivíduos melhorem, ampliem o vocabulário de acordo com a quantidade de livros e de materiais que ele lê. Além disso, é muito interessante que você perceba e coloque também como um segundo argumento do seu texto a ideia de que a leitura é fundamental para uma ascensão profissional e acadêmica. Você já deve ter reparado, por exemplo, que para passar no seu vestibular, você tem que desenvolver bastante a prática de leitura. Ela vai auxiliar na interpretação, ela vai auxiliar na escrita e em vários outros processos interessantes, e até mesmo para interpretar outras provas que não necessariamente a prova de linguagens. Também é legal você pensar que a leitura auxilia no campo profissional. Várias empresas colocam, por exemplo, práticas de leitura e escrita como processo seletivo para a entrada de importantes vagas. E aí, se você lê mais, tem melhores argumentos, tem mais repertórios, você tem mais chance de conquistar vagas fundamentais no mercado de trabalho. Uma outra ideia bem interessante para você seria a ideia de que a leitura pode gerar uma transformação devido à questão da ascensão social. Se você tem mais espaço no mercado de trabalho, se você consegue passar nos vestibulares e se mantém bem no meio acadêmico, naturalmente você vai ter melhores ganhos financeiros. Você pode colocar também essa questão como argumento no seu texto. Até agora, eu falei para você de argumentos positivos. Vamos pensar agora nos desafios? Já que a leitura transforma tanto, quais são os desafios para que as pessoas leiam mais? Você pode apresentar no seu texto, por exemplo, uma discussão falando da falta de bibliotecas comunitárias no nosso país. Infelizmente, as pessoas não desenvolvem esse hábito, às vezes por falta de oportunidade. Principalmente os indivíduos de classes baixas têm uma grande dificuldade para acessar os livros como um todo. E como consequência desse processo, eles deixam de usufruir
de todos os benefícios e de todas as transformações geradas pela leitura. Além disso, é muito interessante que você discuta sobre uma outra questão que vai entrar para você também como parte da sua argumentação. Você pode colocar, por exemplo, que nós temos poucos indivíduos que têm recursos financeiros para comprar livros com frequência. Se a gente for analisar a base do nosso salário mínimo, um pouquinho mais de R$1.000, o livro é considerado ainda um artigo muito caro e muitas pessoas não conseguem ter acesso e, consequentemente, não usufruem desse poder de transformação. Por último, mais um problema que nós temos da leitura, que seria a questão da falta de incentivo, falta, por exemplo, de propagandas relacionadas a esse tema. Essas propagandas poderiam estimular a população, mas elas são muito raras no nosso país. Como consequência, grande parte das pessoas não aproveitam desse processo. E aí você está pensando, professor, e repertório? Em que eu posso colocar para esse tema? Bom, tem um repertório que eu acho bem legal e bem atual, que seria a gente falar do filme Bacurau. Não sei se você assistiu ao Bacurau, mas no filme nós temos uma cena que tem tudo a ver com a leitura e que você pode citar. Em um determinado momento, o cidadão que era candidato à prefeitura de Bacurau, para conseguir votos da população, ele literalmente despeja um caminhão de livros na porta da escola, de maneira displicente, negligente com os indivíduos. Você pode aproveitar essa passagem de Bacurau para falar que muitas vezes os governantes tratam a leitura de uma maneira tão displicente quanto do candidato a prefeito de Bacurau, fazendo com que algo que deveria ser importante para as pessoas seja colocado em segundo plano. Além disso, você pode citar a Constituição no artigo 6º como repertório. O artigo 6º da Constituição garante o direito à educação e é muito importante que a gente perceba que a educação ela é de fato fundamental e que ela se dá por meio da leitura. A leitura é um processo muito importante para que a educação esteja completa. Dá para você usar também o artigo 205 da Constituição, que fala de educação e, dentre os vários parâmetros educacionais, afirma que a educação deve oferecer a plena formação do indivíduo. E aí, se você não oferece habilidades relacionadas, por exemplo, à leitura, esse indivíduo vai deixar de se desenvolver tão bem quanto deveria, o que nós sabemos também que é um grande desafio. Vamos pensar então nas propostas de intervenção? Vai ficar fácil. O que a gente pode utilizar como proposta? Em primeiro lugar, você pode comentar que é necessário que tenhamos, por parte do governo, das prefeituras, é uma estratégia bem regional, a aquisição de bibliotecas móveis. As bibliotecas móveis são veículos adaptados que levam a leitura em locais que não têm acesso a ela. E uma mesma biblioteca pode atender várias regiões. Acaba sendo algo excelente do ponto de vista financeiro e oferece o acesso à leitura, principalmente em comunidades carentes. Além disso, seria muito interessante que você apresentasse na sua proposta a necessidade de propagandas que incentivem o hábito da leitura por parte da população. E aí você pode colocar essa proposta como algo que seria feito pelo governo federal. Por último, uma proposta de intervenção que funcionaria muito bem para você também seria discutir sobre a relevância de buscar uma redução do preço dos livros. Isso poderia ser feito por meio de uma negociação direta entre o governo federal e grandes editoras no Brasil para, por exemplo, oferecer redução de impostos para essas editoras, permitindo que elas reduzissem o preço final para aquisição de livros pela população. Beleza, pessoal? Entendeu tudo? Agora tá de boa? Você consegue fazer esse texto maravilhosamente bem? Então, ótimo!
Não se esqueça de clicar no joinha se você curtiu esse vídeo do canal, clique no sininho para notificações e se inscreva no canal Aprendi com Papai. Beleza, meus caros? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!